Você quebra ovo numa frigideira quente numa terça-feira qualquer. Ele chia. O vapor sobe. O cheiro chega antes mesmo de a gema firmar. Você mal pensa nisso, porque é só o café da manhã, igual ao de ontem. Mas em algum momento do último ano, você provavelmente estremeceu com o preço daquela dúzia no supermercado. Os ovos ficaram estranhamente caros, e metade da internet tinha uma teoria sobre o motivo. Aqui está a pergunta mais estranha, escondida por trás desse estremecimento. Os humanos comem ovos há centenas de milhares de anos. Então, por que comer ovo de galinha, especificamente, parece algo tão mais recente? Acontece que esse instinto está basicamente set. A galinha de quintal, botando ovos com precisão de relógio, é personagem genuinamente recente na história humana. Mais nova que a agricultura, mais nova que o pão, possivelmente mais nova que a cerveja. E a linha do tempo fica mais estranha quanto mais de perto você olha. Ela toca em superstições antigas, soldados afogados e uma equipe de escavação com muito azar. A história de como isso aconteceu é mais estranha e mais lenta do que qualquer alimento de café da manhã tem o direito de ser. Aqui está a primeira coisa que vale a pena saber. Comer ovos, em si, é algo antigo, só que não ovos de galinha. Muito antes de alguém ter ouvido falar de uma galinha, pessoas por toda a África Austral já quebravam ovos de avestruz. Elas transformavam as cascas vazias em quentes de água, carregadas pelo deserto durante dias. Fragmentos grávidas de casca de ovo de avestruz encontrados no abrigo rochoso de Deep Kloof, na África do Sul, estudadas pelo arqueólogo Pierre-Jean Texier, e colegas datam de aproximadamente 60,000 anos atrás. Não é erro de digitação. 60.000. Algumas comunidades de caçadores-coletores da região ainda fazem cantis de casca de ovo dessa mesma maneira hoje em dia. As galinhas só entram em cena 58,000 anos depois. Vamos falar de onde as galinhas realmente vieram. Toda galinha doméstica viva descende do galo benquiva vermelho. É uma ave florestal tímida e nervosa, ainda encontrada ciscando na serrapilheira pelo sul e sudeste da Ásia. Por décadas, a resposta dos livros didáticos foi que agricultores na China já criavam galinhas há mais de 8,000 anos. Uma história bem organizada, também, aparentemente, errada. Um extenso estudo de 2022 liderado pelo arqueólogo Joris Peters mudou isso. Publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, o estudo reexaminou restos de galinhas de mais de 600 sítios em 89 países. O veredito foi direto. A maioria daqueles ossos antigos não era de forma confiável antiga. Muitos simplesmente haviam afundado em camadas de solo mais antigas ao longo dos séculos, fazendo com que parecessem muito mais velhos do que realmente eram. Os ossos de galinha doméstica conformados mais antigos, descobriu Peters, vêm de Ban Nan Wat, no centro da Tailândia, datados de aproximadamente 1650 a 1250 AC, milhares de anos depois do que a velha história afirmava. É provável que a agricultura de cereais tenha desencadeado tudo isso. O arroz e o painço armazenados atraiu as galos benquiva selvagens para os assentamentos humanos, repetidas vezes. Com o tempo, as aves simplesmente pararam de ir embora. Agora vem a complicação que vira a suposição óbvia de cabeça para baixo. Você imaginaria que as pessoas domesticaram galinhas pelo motivo óbvio, o jantar. As evidências dizem o contrário, sinceramente. As primeiras galinhas não eram tratadas como gado. Eram tratadas como celebridades, criadas principalmente para bridas de galo e para ler presságios na forma como bicavam e se moviam. Um símbolo de status útil, vistoso e pouco ridículo. Basicamente a versão antiga de uma planta de interior cara que ninguém realmente precisa. Comer a ave, ou seus ovos, veio depois. Visivelmente depois. Então, quanto tempo depois é depois? Fique comigo por segundo. A resposta envolve um almirante romano, uma aposta perdida contra umas galinhas e cerca de 40.000 soldados afogados. Em 249 AC, o cônsul romano Publio Claudio Pulcro se preparava para lançar um ataque naval surpresa perto de Drepana, na Sicília. A tradição romana exigia que ele consultasse primeiro as galinhas sagradas. Se elas comessem seu grão com avidez, os deuses aprovavam o plano. Naquela manhã, as galinhas simplesmente se recusaram. Furioso, Pulcro mandou jogá-las ao mar, dizendo segundo relatos, se não querem comer, que bebam. Horas depois, sua frota foi quase destruída, na costa siciliana. Historiadores como Cícero Suetonio registraram a história como uma lição de arrogância e impiedade. Mas ela também é outra coisa completamente diferente.
prova de que mesmo 3 séculos após a domesticação, o trabalho mais importante de uma galinha ainda não era acabar num prato de jantar. Um estudo separado, de 2022, publicado na revista Antiquity e liderado pela arqueóloga Julia Best, reforça essa mesma linha de tempo a partir de ângulo completamente diferente. A equipe de Best fez a datação por radiocarbono de 23 ossos de galinhas supostamente antigos espalhados pela Europa e pelo norte da África. 3/4 delas se mostraram significativamente mais recentes do que o esperado, alguns com diferenças de séculos. As galinhas só chegaram de fato à Europa no primeiro milênio SI. Chegaram como animais raros e exóticos, muitas vezes enterradas inteiras e individualmente, quase como convidadas de honra, e não como gado. Havia uma defasagem constante de vários séculos entre o aparecimento de uma galinha numa região e seu aparecimento num prato. É aqui que tudo finalmente se encaixa. Em Buckinghamshire, na Inglaterra, arqueólogos escavaram certa vez poço lagado da era romana perto de Aylesbury, cavado ao lado de uma antiga estrada romana. Ele havia sido usado inicialmente para montagem e fabricação de cerveja. Depois, foi reaproveitado como uma espécie de poço dos desejos, onde moedas e pequenas oferendas eram jogadas para dar sorte. Preservada por séculos debaixo d'água, numa camada de lama sem oxigênio, uma cesta trançada continha sapatos de couro, ferramentas de madeira e 4 ovos de galinha inteiros. 3 se quebraram durante a recuperação, liberando cheiro que a equipe de escavação chamou educadamente de sulfuroso. Sobreviveu, completamente intacto. Em 2024, escaneamento 3D revelou algo incrível. Aquele ovo sobrevivente, com quase 700 anos, ainda contém sua gema e sua clara. É o único ovo de seu tipo conhecido em toda a Terra. Ficamos absolutamente impressionados quando vimos o conteúdo ali dentro, diz Edward Biddleful, pesquisador da Oxford Archaeology que liderou a análise. Esse ovo é prova de verdadeiro ponto de virada. Na era romana, os ovos de galinha já haviam mudado de papel. Antes objeto simbólico ligado a deuses como Mitra e Mercúrio, tinham se tornado alimento confiável e cotidiano, jogado num poço dos desejos junto com os sapatos velhos de alguém. O escritor romano Columella dedicou livro inteiro de seu manual agrícola do século I ao cuidado prático das aves domésticas. Ele estava logo ao lado das instruções sobre gado e abelhas. Criar galinhas ponedeiras já era, então, ofício sério e deliberado, não uma reflexão tardia. Aqui está a teoria que amarra todo o fio da história. As galinhas provavelmente se espalharam pela Ásia, depois pela Europa, primeiro como novidades, vistosas, úteis para brigas, úteis para ler presságios antes de uma batalha. Só depois de gerações convivendo com as pessoas é que se tornaram, discretamente, alimento, região por região, cozinha por cozinha. Comer ovos não foi uma invenção única e limpa como nata de início definida. Como talvez imaginemos que aconteceu com a agricultura. Foi uma deriva cultural lenta, repetida de forma independente à medida que as galinhas finalmente se estabeleciam na vida cotidiana de vilarejos em 2 continentes. Então, da próxima vez que você quebrar ovo numa frigideira, não estará repetindo alguma tradição humana antiga e ininterrupta. Imagine aquele cantil gravado de casca de avestruz. Imagine galo banquiva nervoso se aproximando aos poucos de monte de arroz tailandês. Imagine 40.000 soldados, perdidos em parte por causa de uma galinha teimosa. Imagine pequeno ovo romano intacto, esperando na lama durante 17 séculos. Você está fazendo algo em que as pessoas só realmente se estabeleceram nos últimos 2 ou 3 mil anos. Piscar de olhos, na escala da história humana. Deixe comentário com o fato mais impressionante deste vídeo que ainda está na sua cabeça, porque, sinceramente, esse ovo mereceu. Em algum lugar uma galinha sagrada romana gostaria de dizer uma coisinha. O café da manhã nunca foi tão simples assim.